Oi, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas na nossa BCC Television. Bola, Cebola, Cebola, Television. Que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento, com um elevado, aliás, desta feita, um elevadíssimo teor de cultura, uma cultura eclética, vocês vão ver. Antes de passar direto aqui para o nosso amigo diversos atributos, Paulo Ludmer, eu quero agradecer novamente ao pessoal da técnica, maravilhoso pessoal, diga-se de passagem, Betânia, Luciana, Márcio e Tropa, e sem eles nós não estaríamos aí invadindo as ferramentas que vocês dispõem. Quero agradecer também a Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www.com, sediado em Lisboa, nos insere e abre todas as portas e janelas do universo lusófono. Cria uma audiência bastante grande, boa, principalmente muito aquilatada, que sabe o que é bom e por isso eu espero, Maria Estela Guedes, não decepcionar-te. Ao meu lado direito, Paulo Ludmer, um escritor absolutamente eclético, jornalista, professor da FEI, aqui em São Paulo, artista plástico, engenheiro, músico, acadêmico da Academia de Letras do Rio de Janeiro, cadeira Machado de Assis. Tem mais, tá? É que parar por aqui, que senão o programa todo não dá conta. E lançou recentemente Fagulhas, que no meu modo de ver, não consegui ler todo ainda, mas é pura e boa poesia. Obrigado. Amigo Paulo, muito obrigado. Se me permite o termo de amigo, é uma honra te receber. Imagina. E eu tenho certeza que os nossos amigos espequinautas vão se deliciar com a tua presença. Me fala uma coisa. Primeiro de tudo, como que você consegue jogar com tantos instrumentos ao mesmo tempo? É músico, é jornalista, jornalista dos bons, pelo que eu conheço, você é amigo de um grande amigo, o Zé de Alencar, o falecido Zé de Alencar, você militou com ele. Sim. Como é que você permeia com tudo isso? Assim, você Eu acho que a faz origem, tudo bem? acho que a origem da dispersão, que nem sempre nada é só bom, a dispersão faz com que você, se você sai bem em diversas atividades, você acaba ficando em camadas não tão profundas em cada uma. Melhor seria menos atividades e mais profundidade. Hoje, na terceira fase da minha vida. Mas é duro quando você está envolvido parar e escolher uma, né? Imagino. Eu também, sim. Eu sou desses que bate o escanteio e vai na área cabecear, procura cabecear, e nem sempre consigo cabecear, como você falou. Quando você faz muita coisa, sim. Algumas você não faz bem, que é impossível você ser perfeito, por mais que você goste de fazer as coisas. Sim. Meus pais, quando eu tinha 17 anos ou menos, com 17 anos eu entrei na Poli, nos anos 60, começo dos anos 60. Muito precoce. E eu era bom estudante. E naquela época a família se reunia, tinha um conselho, os pensadores da família, e depois da reunião vieram com os resultados. Você tem que ser engenheiro, médico ou advogado. E eu dizia, eu queria fazer letras. E, com letras você não vai sobreviver, era a imagem. Você tem grandes nomes que vivem de letras nas últimas décadas no Brasil. Não só letras de escrever, letras de pensar, de toda a ordem. E eu tenho muita dificuldade com a dor dos outros, provavelmente porque tenho com a minha própria dor. E tenho a profissão de advogado nos anos 60 estava em descrédito. Falava-se muito de rábulas, que é um depreciativo, né? Naquela época. Nada contra essa profissão, pelo amor de Deus, eu era criança. Sim, claro. É uma questão de momento, né? E aí eu escolhi engenharia
Por ser bom estudante, imediatamente entrei na Poli. Mas e essa repressão do meu desejo de fazer letras, eu escrevia desde menininho, trouxe resultados. Um deles eu pintava para tentar me expressar, eu fui para música, fundamos na Politécnica o Traditional Jazz Band, onde eu toquei durante 8 anos. Você toca o quê? Eu tocava percussão, mas também flauta. E assim, cada dificuldade, cada pressão que eu sofria, eu achava um caminho Escapava de outro jeito. da arte, que é uma paixão incontornável, você trai qualquer coisa pela arte. Menos, naturalmente, o amor por um filho e tal, mas genericamente, sim, a arte está acima dos dos outros apetites. E foi assim. Por outro lado, onde eu punha a mão na arte, dava certo. Eu tocava, ia bem. Eu pintava, ganhei prêmios, paguei o parto da minha primeira filha no início dos anos 70, com uma exposição de pintura no antigo Auditório Itália, que é na São Luís, com a Consolação. Tinha o Teatro Itália lá. Ainda tem? Ah, sim, isso é bom. E ainda tem, está lá, firmão. E sempre esses prêmios, eles são um veneno, porque eles te embevecem. E incentivam a outros, né? Óbvio, né? Ou, não, às vezes acomodam, às vezes embevecem, às vezes fazem mal. Né? Como desde o início, nem tudo é só bem o tempo todo. Né? Você não gosta de receber prêmio? Adoro. Ah, bom. Porque é um reconhecimento e... Mas é uma responsabilidade miserável também, né? Sim, pode ser um anestésico. Esse é o risco. Cheguei lá. E então fui buscando diversas formas de expressão, mas já na maturidade eu comecei a desovar minhas escritas. E aí sim, é aí que faz algumas décadas, 3, onde eu me encontrei e acho que é a minha principal dedicação nos últimos anos, minha principal atenção. Quantos livros você tem? Eu tenho livros solos, alguma coisa como 25, poxa, mas livros em coletâneas, em antologias, já chega aos 30. Recentemente, nesse ano 2017, um dos meus poemas foi selecionado na Flip, onde está sendo publicado numa coletânea dos melhores, e no ano de 2014 também, na Flip. Mas eu tenho outros prêmios literários. Bom, eu acho que um prêmio fantasticamente inconteste é a cadeira na academia. Sim, não é na Academia Nacional, é na Estadual, que é um pouco mais limitada, mas ainda assim eu não me candidatei, me puxaram. E isso foi motivo de muito orgulho. Até porque você é paulista mesmo, né? Existe uma figura nas academias estaduais que se chama acadêmico correspondente. Eu acredito que é aí que eles acharam um espaço para mim. Olha, nunca tinha visto. Para mim também foi novidade. Mas isso é real ou você acha real, que é isso? Não, é real. Acadêmico correspondente, ou seja, uma cota. Acho que sim. Acho que sim. Eu acabei de depreciar o Não, de fato... Esta academia está um pouco envelhecida, está um pouco sofrida. Mas sofre com Asperger, quer dizer, tem o mesmo rito das academias? Ela vinha mantendo. Para ser bem franco contigo, faz um tempo que com a crise, os recursos mais limitados, uma passagem de avião para o Rio de Janeiro, você comprar na véspera de um chamamento é 3 mil reais. Não. É melhor ir para Nova York, do ponto de vista... Sim, pecuniário, né? De custo-benefício. Não, de custo-benefício, né? Não, eu passei por isso o ano passado. Precisei ir ao Rio de Janeiro, de avião. Eu fiquei perplexo com o valor.
Isso porque agora estão lá em franca decadência, né, por tudo que estão passando e tal. E não tem jeito. Eu tentei ir de ônibus e fui recentemente. Eu tenho muitas atividades não literárias e são 6 horas e a gente chega bem cansado e chega naquele centro ameaçador, né? Estação Você também rodoviária. infelizmente, olha, irmãos cariocas, a gente lastima, eu imagino que você lastime também o que eles estão passando, o perrengue que eles estão passando lá. Mas já há alguns anos, quando ainda não havia essa eclosão da violência, que parece que é um gravame em cada esquina, eu particularmente tinha medo de ir para o Rio de Janeiro. E não era tão grave como está hoje. Mas eu gostaria de fazer uma declaração de amor a Portugal, sabendo que nós temos Sim, por favor. audiência lá. Eu, há muitas e muitas décadas, enalteço nossa origem portuguesa, enalteço a colonização brasileira, século XVI, XVII, XVIII, é absolutamente moura e judia. Desde 1526, isso durou até o Marquês de Pombal, foram 250 anos, e nós temos um DNA brasileiro ecumênico, o mesmo que fez da Ibéria, especialmente da Espanha, uma potência. Isto nós temos aqui no Brasil, e eu louvo muito a colonização portuguesa, diferentemente de algumas pessoas pouco informadas, com pequeno repertório. Se fossem os ingleses, se fosse não sei o quê. E louvo especialmente o momento de Portugal. Portugal é o núcleo pensador da Europa hoje. Lisboa atrai museus, Lisboa e Porto e o antigo Algarve, que hoje é Algarve, mas os árabes ali estiveram, porque essa gente fez em Portugal uma civilização, levaram a higiene, levaram a matemática, a oceanografia, levaram a medicina, os aquedutos. Eles foram para lá construir um país, ficaram 7, 8 séculos lá, né? Não é brincadeira. Então eu adoro esses comilões de azeitona e cebola que vivem em Portugal. Esqueci do bacalhau. O bacalhau é a parte, hors concurso. Mas um abraço muito forte aos interessados em literatura em Portugal. E é interessante. Tem um amor ali. E o interessante é que eles viveram, não sei se ainda estão em meio a uma crise violenta, mas é incrível como sair. E uma coisa interessante, toda a crise que eles atravessaram, não se ouviu um romper de um laço de educação. Parece que foi ao contrário, olha, nós vamos nos manter educados porque é aqui a saída. É um país que está em evolução, está muito bem. A renda é baixa, mas o país está com uma bolha imobiliária, atrai muitos brasileiros. Os brasileiros estão chegando lá em ondas devido à crise aqui. E Portugal é provavelmente um vetor a nos ensinar como se recupera. Eu concordo. Por isso que eu fiz questão de mencionar, eu confio nisso plenamente. Vamos falar do Fagulhas um pouquinho? Vamos vender o Fagulhas? Vamos vender Fagulhas. Vamos vender o Fagulhas. O que fala? O Fagulhas é? O Fagulhas é um livro de poemas. O último livro de poemas se chama Fonte. A gente não consegue projetá-lo aqui porque ele é todo verde e a imagem não vai aparecer. Vamos provar isso? Vamos provar. Pessoal, olha, a gente não vê. Até que viu, olha lá. Só para me desmentir. Não, mas pelo menos... O Fonte foi lançado em Porto Alegre em 2007, na Feira do Livro. É da AGE, uma editora gaúcha. E depois do Fonte, precedendo o Fonte, eu publiquei Foz e Falésia. São livros explicitamente de poesia. E não tinha mais publicado. Então, poesia, tive outros títulos. E
A minha linguagem é poesia. Eu tenho escrito contos, acabei um livro chamado Terra Santa, estou procurando editores, mas o Fagulhas são 10 anos de maturidade sobre o Fonte. Eu estou, claro, ligadíssimo nele. São poemas a editora é Realejo, uma editora de Santos, da cidade de Santos, a única livraria de rua de Santos, uma livraria destemida. Em Santos tem 3 livrarias, a única de rua que não é Mega Store, é a Realejo, que é editora e que promove há 10 anos em Santos a Tarrafa Literária, normalmente patrocinada pela prefeitura, no Teatro Guarani, que é um teatro de mais de 150 anos, mais de 100 anos. O Teatro Guarani, a Teresa Bernhard atuou lá, para você ter ideia. É uma joia arquitetônica e os ingressos são gratuitos, diferentemente de outras feiras e festas literárias. É uma coisa maravilhosa. E o padrão das mesas de debates e diálogos literários lá em Santos é importante. Esse ano haverá de novo, em setembro. Tem ideia? Setembro. Tarrafa Literária. Eu mediei uma mesa na última, chamava Ménage à Trois, e o tema era o erotismo na literatura. E era Eliane Robert Moraes e o Reinaldo Moraes. Era a única mesa proibida para 16 anos. Foi muito divertido. Tive que estudar muito. Imagino. Mas, sim. Não, fala. Eu ia falar do Fagulhas. Fale. O Fagulhas é um pouco de um olhar meio no retrovisor, mas as trajetórias possíveis da vida, com as possíveis combinações da realidade, nas quais a gente não tem mais condições de apertar um botão como era antigamente, porque na nossa idade, eu tenho 73 anos, há um declínio físico. Eu não sinto declínio mental, talvez você já tenha percebido, eu não sinto que tenha havido. Mas há um cansaço, uma tristeza, o fantasma do fim, e o Fagulhas não é um livro depressivo, mas é um livro que mostra que de uma fogueira, e a gente saem ainda lances fogosos, como a gente dizia antes, importantes, porque são bonitos. Na fogueira as fagulhas são bonitas. Dependendo do líquido colorido, né? E só é possível fagulhas, ou elas são mais vivas e mais interessantes, quando você está queimando um organismo vivo, uma lenha, por exemplo, e o fogo ainda é robusto, severo, abundante. E é atrativo, né? Sim, então eu acho que fagulhas, todos sentem que emitem fagulhas. Não, e o grande lance da fagulha é que ele pode criar um outro bom incêndio, né? Pode. Não sei se essa é a tua ideia também. Mas ele acende, no caso do fagulha, ele acende a possibilidade de uma boa ideia, de um bom sentimento, ou de um bom momento prazeroso na leitura. Você sabe, nós temos uma espequinauta, a Carla Seres, que ela me pede sempre. Quando você leva poetas lá, pede para declamar alguma coisa. É sacanagem minha pedir para você declamar um pouco porque eu não decoro meus poemas. Tá brincando. Quando eles nascem, eu me divorcio deles. São bebês que vão para o mundo. E mencionando uma doutora emérita da USP de literatura, Vilma Areas, você pergunta para ela, por que você escreve? Ela diz, para organizar o meu interior. Depois é do mundo. Cada um tem um modo, né? Cada um tem um modo de se expressar, como você tem. Você fazia desenhos, depois você definiu que ia ser escritor, poeta, e vai por aí. Sim. Aproveitando o ensejo, se você me permite,
Você tem algum mecanismo de criação? Existe uma... Peraí, eu conheço profissionais, escritores profissionais que escrevem 4 ou 5 temas no dia. Então é assim, acorda, faz o que tem que fazer, vai no mercado, volta, escreve até 1 hora. Dorme até as 2, 3, e escreve de novo até as 7. Aí encerra, vai embora. Olha, à medida que eu circulo, há muitos anos, eu vejo coisas engraçadas, ou que me entristecem, ou que me emocionam. Nem que seja um papel de embrulho de pão, eu pego, anoto alguns pontos essenciais para lembrar depois. Eu tenho uma coleção permanente de temas e de emoções com pequenos registros que são os embriões do que eu vou fazer depois. Mas a maioria das coisas que eu escrevo são ficcionadas das minhas próprias vivências. Minhas vivências com o meu pai, com meus avós, meus colegas de classe, as mulheres que eu tive, que amei, antes de casar. Sou casado com a mesma há 50 não tenho dúvidas. Preciso salvar meu casamento. Eu vi a auréola santa que você tem. Mas aí, os nutrientes são esses. Há tanta coisa, a realidade é que é extraordinária. De novo, plagiando a Vilma Arias. A realidade é extraordinária. A ficção não consegue ser tão extraordinária. Ela purga, a ficção purga duendes, fantasmas, histórias da gente mesmo. E tem sempre o temor de que um leitor, um irmão, um filho, uma cunhada, um amigo, diga, pô, esse personagem sou eu, vou te matar e tal. Não é, porque é muito deformado, muito ficcionado, muita coisa é mudada no transcurso. Agora, a poesia é uma linguagem, está para a sinfônica como o romance, digamos, para a ópera, ou uma música um pouco mais popular. A poesia na opinião dos poetas que eu respeito, é o mais complexo e sofisticado e exigente gênero. Porque a poesia é um corte, ela não é como nas epopeias gregas, um filme, ela é um fotograma. Ela transcende, né, na realidade. Eu vejo que, bom, eu não tenho talento nem para escrever um conto, mas poesia, então, me escapa totalmente. Sim, sim. Então, eu sinto que a pessoa, o poeta, desculpe o corpo presente, é um ser diferenciado, porque consegue captar e transformar detalhes, às vezes reais, em algo que extrapola, que fica no ar e que você tem que pensar muito quando você lê para descobrir o que significa. Então, e é sempre uma aula, sempre uma aula. Você lê uma poesia, olha, existem as boas, existem as ruins, obviamente, então, mas quando você lê uma poesia, a tua, por exemplo, você levita, você consegue gravitar em cima de algo real e que te deixa num espírito muito legal, muito adequado para você continuar a remar nessas vicissitudes todas que a gente tem. Mas olha só, Ralf, eu queria fazer um registro, aproveitando esse tempo aqui precioso, que é o seguinte, o hermetismo, que é muito frequente na poesia, ele é uma busca de beleza, de um determinado tipo de estética. Se ele não assegurar pelo menos um sentido, o ideal é que ele tenha múltiplos sentidos. Se ele não assegurar um sentido, cansa o leitor, fracassa. Em poesia. O que eu queria anunciar, especialmente para o público português que tem um vocabulário bem mais sofisticado do que nós aqui no Brasil, é que dessa vez eu não estou hermético. Desta vez, sem sacrificar a beleza, acho que buscando mais substantivos, muito menos advérbios e verbos, fazendo uma poesia
que já era, mas ficou muito mais concisa, mas mais substantiva e mais clara. Eu até queria ver como é que o leitor vai reagir diante de uma coisa dessas. Com certeza a Marisa Eragued nos dará um retorno. Meu caro, infelizmente o nosso tempo já é, Elvis. Já era. Obrigado. Tá vendo? Obrigado você por ter vindo. Sei o quanto de esforço você despendeu para vir até aqui. E muito sucesso com o Fagulhas e com os outros que vieram Obrigado. E agora virão. Obrigado. Obrigadíssimo. Muito obrigado mesmo. Muitas felicidades para você. Pessoal, conversamos com o ilustre, multifacetado poeta Paulo Ludmer, que lançou recentemente Fagulhas, um livro de poesias de grosso calibre, porém que pode ser lido por qualquer pessoa que, como ele mesmo falou, receberá o entendimento necessário. Valeu, pessoal! Muito obrigado pela paciência, audiência e grata companhia. Tchau, tchau.